Jogadores do Flamengo desaprovam a atitude de Pedro de faltar o treino. Atleta se justifica alegando dores na boca e visita ao dentista. Atacante, ainda em rota de colisão com Sampaoli, busca orientação de advogado sobre contrato com o clube. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E essa história do Pedro, hein? Tá longe de terminar. Bom, amanhã no CT Jorge Elao Nidrubu poderia ser mais tranquila se não fosse a ausência do atacante na reapresentação do elenco. Aliás, tivemos hoje uma atividade, a primeira após a vitória de virada diante do Atlético Mineiro. Jogadores folgaram ontem e hoje, antes da atividade, eu trouxe aqui para vocês em primeira mão o papo de Sampaoli com o elenco. Logo após, o GE subiu uma nota confirmando a nossa informação. O Sampaoli ele fez uma espécie de reunião com o elenco, se desculpou pelo seu preparador físico, né, a agressão ao atacante do Flamengo, pediu mais união ao grupo e voltou a falar que confia no elenco do Flamengo nessa reta final da temporada. E disse mais: eu vejo vocês na final da Libertadores no Maracanã. Vamos com tudo. Não podemos deixar nada interferir e a peteca não pode cair. Bom, nesse papo, né, o Sampaoli reforçou que repudiou o ato do Pablo Fernandes, que já está desligado do clube, e disse que está fechado com todos os jogadores. A conversa durou alguns minutos e trouxe à tona o posicionamento também dos atletas a respeito do assunto, que repudiaram a atitude do Pablo e aprovaram a permanência do Sampaoli. Os jogadores passaram para o Sampaoli o seguinte: nós nunca tivemos e não teremos problemas com você, Sampaoli. Só que a gente ficou assustado, né? A gente desaprova a atitude do seu preparador físico. O Pablo nada justifica a agressão ao Pedro. Uma coisa nova é que o elenco que estava fechado com o Pedro agora já não está tão fechado assim por conta da atitude do atacante de faltar à atividade de hoje sem a menor justificativa. A justificativa do Pedro veio após a atividade, ou seja, o Pedro poderia ter resolvido tudo isso, né, não deixado essa fumaça, né, a mídia cair em cima, tudo com uma ligação ou uma mensagem. O Pedro poderia avisar o Braz, ao Spindel, ou até mesmo uma mensagem para o Everton Ribeiro, que é o capitão da equipe, ou para a sua assessoria: olha, eu não vou me reapresentar, não vou ao treino porque estou sentindo dores e vou ao dentista. E aí, ninguém do Flamengo sabia o motivo, nem mesmo a sua assessoria. E aí, depois da atividade, veio essa justificativa na informação do jornalista Mauro César Pereira. Uma boa parte dos jogadores não aprovaram a atitude do Pedro em faltar o treino. Além disso, alguns atletas se mostraram incomodados com o lado fominha que o jogador apresentou nos minutos finais, que atuou no duelo contra o Grêmio pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O Pedro resolveu faltar o treino de hoje sem dar justificativa, né, para a direção, para o Flamengo. A justificativa ocorreu somente após a atividade. O jogador relatou dores, né, no rosto e não se sentiu confortável em participar das atividades. Bom, tem uma informação aqui um tanto quanto bombástica, né? Porque um conselheiro do Flamengo relatou à coluna de Anselmo Góes, do Globo. O Anselmo Góes, o Anselmo é um cara muito bem informado, né? E aí ele trouxe essa informação, Anselmo Góes, dizendo que um conselheiro do Flamengo relatou à coluna que o jogador Pedro está conversando com um advogado especializado em direito de trabalho para pedir a rescisão de contrato com o Flamengo. Eu, sinceramente,
Não acredito que o Pedro vai adotar esse caminho, pela história que o Pedro tem com o Flamengo, pelo esforço que o Flamengo fez de tirar o atleta da Fiorentina, todas as conquistas, todas as glórias, é artilheiro do clube na temporada. Eu, particularmente, não acredito que o atleta vá adotar esse caminho, mas a informação do Anselmo Góes, na sua coluna, é essa. Pedro busca a orientação de advogado para saber mais sobre o seu contrato no Flamengo. O jogador foi agredido, né? Foi à delegacia, registrou queixa, fez aí o boletim de ocorrência, fez o exame de corpo de delito e na informação do Anselmo Góes diz que o jogador está buscando orientação jurídica. Bom, o Flamengo também está respaldado juridicamente. O departamento de futebol, inclusive, tem aí como intenção gerir a situação entre Pedro e Sampaoli, porque não pretende se desfazer do atleta. Até porque a janela de transferências para a contratação encerra no dia 2 de agosto. É um tempo muito curto para o Flamengo ir ao mercado e procurar um atacante, um centroavante com as características do Pedro. A possibilidade seria de um atacante sem contrato. Porém, a janela para saídas ainda se prolonga durante um mês. Fecha a janela dia 2 para chegadas e a janela fica aberta mais um mês para saídas, né? Ou seja, o Flamengo pode perder mais jogadores nessa janela. Assim, o entendimento entre dirigentes do Flamengo é de não facilitar a saída do Pedro. Descarta-se no clube aceitar uma proposta boa para o jogador e ruim para o clube, né? Não adianta chegar uma proposta milionária para o Pedro e uma proposta ruim para o Flamengo. A diretoria do clube não aceitará negociações alternativas que prejudiquem o clube. A multa rescisória do atacante é de 120 milhões de euros, 624 milhões de reais na cotação atual. E uma outra situação. Eu não vejo caminho para o Pedro ir para outro clube brasileiro. Pedro já tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro, não poderia mais disputar esse campeonato. O Pedro já jogou a Copa do Brasil, não poderia mais jogar por outra equipe. Pedro já jogou a Libertadores também, está inscrito aí nas oitavas de final. Ou seja, para qualquer clube brasileiro seria prejuízo, né? Contratar o Pedro para utilizá-lo só na próxima temporada e até para a carreira do atleta. Ele ia ficar parado esse tempo todo. Somente uma proposta da Europa, mas o Flamengo já disse que não vai facilitar a sua saída. Eu já dei aqui a minha opinião sobre o caso e vou repetir porque alguns inscritos, alguns seguidores, assistem um vídeo na parte da manhã, não assistem um vídeo da parte da tarde, assistem o da tarde, não assistem o da manhã. Então, para ficar bem claro aqui a minha opinião. O Pedro errou, teve um ato de indisciplina do atacante ao se recusar ir para o aquecimento com os outros atletas. O preparador físico errou e muito. Não tem motivo para agressão isso. Tudo se resolve na base da conversa. Tanto é que ele pagou aí com o seu trabalho no Clube de Regatas do Flamengo. Ele foi desligado do clube, ou seja, o Sampaoli perdeu aí o seu braço direito, o preparador físico Pablo Fernandes. O Pedro poderia contornar melhor essa situação, já que o preparador, o agressor, foi desligado do clube. Mas a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. O problema maior do Pedro inclusive, ele ter relatado na nota oficial nas suas redes, é de sofrer aí questões psicológicas, né? Abuso psicológico e tal, de minutos escassos. Quando ele fala isso, ele mostra a insatisfação de querer jogar, de querer ser titular, de continuar fazendo gols, de prevalecer a artilharia da temporada no clube. Afinal de contas, o Pedro ainda é o artilheiro. Mas lá na frente existe o Gabigol. E o Sampaoli já deixou bem claro que ou joga um ou joga outro. Não vai colocar Pedro e Gabigol na equipe ao mesmo tempo. E o Pedro hoje é o banco do Gabigol, goste ele ou não. Então todo mundo sabe que o problema maior do Pedro é essa questão do Sampaoli, de deixá-lo no banco. Ele não quer, ele é competitivo,
Ele quer jogar, ele já entregou muito pelo Flamengo. Inclusive, a conquista da Libertadores deve-se muito a ele. Ele terminou a Libertadores sendo o artilheiro. Fez gol em quase todos os jogos. Então ele teve uma fase importante dentro do clube. E terá ainda outras fases. Eu vejo o Pedro muito feliz dentro do clube. Claro, se ele for bem de cabeça e administre melhor essa situação. O Pedro poderia tirar qualquer dúvida do torcedor ou da imprensa hoje pela manhã com uma ligação, ou ontem mesmo, no domingo. Gente, olha só, Braz, amanhã eu não vou treinar, tá? Tô sentindo dores ainda na boca, meu psicológico continua abalado, amanhã eu vou dar um pulo no dentista. Ele simplesmente não avisou, sumiu, e aí todo mundo ficou. Cadê o Pedro? O que houve com o Pedro? Entraram em contato, o clube entrou em contato com a assessoria do jogador, que também não informou nada. Olha, a gente também não sabe, o Pedro está em silêncio. E aí, horas depois, ele dizer que estava sentindo dores na boca e que foi ao dentista, eu acho o seguinte, o jogador tem que encarar o problema de frente. Ele será multado pelo clube, pelo ato de indisciplina. E a informação que eu tenho é que a multa será dobrada pela falta ao treino. Então, o Pedro, que está buscando orientação jurídica, o Flamengo, que está respaldado juridicamente com essa situação, é uma história que pode estar próxima do fim ou muito longe de terminar. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Flamengo em semana importante, jogo decisivo da Libertadores contra o Olímpia do Paraguai no Maracanã na próxima quinta-feira. Qualquer novidade a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Continue seguindo o Rafla Melo 81, tem aí o Clube do Rafla, você pode participar. Vou deixar o número aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Sorteio dia 30 de agosto, hein? 30 de agosto. Tá chegando um iPhone 14, uma Smart TV, um notebook, tem também um PS5, um vale de 2.000. Você pode participar e concorrer a todos esses prêmios por apenas 29 centavos a partir de 10 bilhetes, pagando R$ 2,90. Ou então, coloca aí, clubedorafla.com.br, tudo junto, tudo minúsculo. Dia 30 tem o grande sorteio, dia 30 de agosto. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!